Tudo bem, meus nobres? Estamos aqui para mais um programa Quebrando a Lâmpada. Esse programa que visa inspirar você a transformar as suas ideias em negócios concretos, em ações concretas, em soluções que resolvam problemas das empresas, dos municípios, da área rural e os problemas que existem hoje na sociedade. É quebrar a lâmpada e transformar essa ideia que você tem em algo concreto e que gere também trabalho e renda de alto valor agregado, gere renda para você ter uma maior qualidade de vida e o principal de tudo, para que você seja feliz, né, nos dias de hoje, para que você e o seu entorno tenham expectativas positivas para frente. Esse programa que tem ido para todo o Brasil e até fora do Brasil por diversas plataformas, estamos muito felizes, já são diversos programas que foram iniciados no ano passado, no ano de 2024, e a gente vai continuar trazendo mente brilhante, empreendedores e inovadores de sucesso nesse programa. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, né, eu queria agradecer primeiro os nossos patrocinadores. Muito obrigado a Pumatronics, a Highmix, a Claro e ao Azures, que agora veio também fazer parte desse time, além de outros apoiadores que vem também contribuindo com o nosso programa. A Marra Manufatura Aditiva e a Ainides. Queria, como a gente tem feito nos programas, anunciar esse livro aqui, O Diário do Empreendedor, do Marcel Malchevski. Marcel, um abraço. Marcel que foi o primeiro entrevistado desse programa, onde ele trouxe a sua jornada empreendedora e colocou no livro todas as lições aprendidas que ele teve para que nós venhamos aprender também com a jornada dele, onde ele fala do planejamento do negócio, da prancheta ao cliente, que dinheiro não aceita desaforo, enfim, das startups. E ele é uma pessoa que tem muito a nos ensinar. Então, fica a dica para vocês de hoje, Diário do Empreendedor, do Marcel Malchevski. E hoje aqui, uma alegria, Andréia Caldani, Andréia que eu conheci, acredito que faz uns 10 anos. Andréia é graduada em Direito e mestre em Desenvolvimento e Tecnologia pelo LACTEC, trilhou carreira entre a academia e o mercado com atuação à frente de grupos de ensino superiores paranaenses. Reitora, ainda tem forte presença nos setores de inovação e empreendedorismo, é vice-presidente da DVB Paraná e coordena diversas maratonas de inovação. Conheci ela numa jornada bem legal que a gente teve numa universidade aqui na Grande Curitiba. Andréia Caldani, muito obrigado pela tua presença aqui no programa Quebrando a Lâmpada. Você que quebrou lâmpadas e transformou ideias em negócios. Seja bem-vinda. Obrigada, Gilles, pelo convite. Eu estou muito feliz para falar sobre esse assunto de quebrar a lâmpada. Eu acho que todo mundo que atua na educação em algum momento quebrou uma lâmpada ou várias. Então, fico muito feliz para compartilhar um pouco aqui a minha jornada e um pouco também daquilo que eu acredito do como a gente pode fazer e transformar a sociedade. Muito obrigado. A gente falava antes de iniciar aqui o programa, na preparação, que como é que era a Andréia Caldani, né? Lá na sua infância, na sua adolescência, ela trouxe um fato bem legal, bem bacana, que mostra esse mindset, essa mentalidade de compreender, de pôr a mão na massa e de resolver problemas, que é o propósito desse programa também, criar e desenvolver essa mentalidade da solução de problemas. André, como é que era, André, então, na sua infância, adolescência, né? Você me trouxe um exemplo bem interessante. Você construiu os próprios brinquedos. Como é que era? Você era inquieta? Tinha esse empreendedorismo na veia? Olha, eu acho que sim. Primeiro que eu sempre gostei muito de gente, né? Eu gostava de estar com as crianças, brincar com as crianças, dar as ideias sobre as brincadeiras e também eu gostava de desmontar os brinquedos, né? Então eu abria as bonecas para ver o que tinha dentro, eu desmontava equipamentos que muitas vezes eu ganhava dos meus pais, às vezes eu não conseguia montar de volta, às vezes eu estragava os brinquedos, mas sempre com aquela curiosidade, porque hoje olhando para trás eu vejo que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e o mundo hoje acho que a gente pode dividir entre os curiosos e os não curiosos. Acho que essa já é a premissa para alguém inovar, para alguém empreender e para alguém fazer diferença no mundo, né? É você ser curioso por algo que você ainda não conhece. Que bacana, realmente. Eu também, de vez em quando, montava lá os equipamentos lá, os radinhos velhos. Geralmente, quando ia montar, sobrava uma peça. Mas não tem problema isso, né, Andréia? Porque você vai pesquisar, ou seja, se instigar a resolver aquele problema, ou seja, aprender junto com a experiência. Acho que esse é um ponto importante. Eu gosto muito do conceito, né? Alguns autores trazem, as crianças nascem cientistas, nascem inovadoras,
mas com o tempo, muitas vezes o sistema, e aí o sistema de uma forma geral mesmo, né? Em casa, com os pais, os tios, os parentes, a escola, de uma certa forma vai criando, pela falta de resiliência, ceifando essa criatividade, né? E você falou dessa questão importante, né, o contrário, né? A gente tem que permitir que as pessoas fracassem. Fala um pouquinho dessa questão desses comportamentos, trazendo a sua jornada, e em seguida a gente vai falar da tua jornada como uma líder, né, na área de educação. A gente precisa deixar as pessoas, né, experimentarem, e se errarem não tem problema, né? É errando que se aprende também, né? Eu acredito muito que o erro, ele é importante, né? E quando a gente erra ou a gente perde alguma coisa, eu sempre encarei a perda ou o erro como uma oportunidade de recomeço, né? Então, voltando na boneca, às vezes você montava 4 vezes, na quinta você às vezes conseguia montar na forma original. Então, essa questão de aprender com o erro e ter essa resiliência de já não desistir, nossa, quebrei, estraguei, não vou mais mexer nisso. Eu acho que é essa resiliência que é uma premissa, né? E eu acho que mais do que resiliência, eu aprendi na vida a ser antifrágil. Eu acho que tem o livro do Taleb que fala sobre isso, e aquele livro, na época da pandemia, ele realmente me chamou muito a atenção, que é essa nossa capacidade de ressurgir das cinzas, né? Eu acho que todo empreendedor, ele é meio fênix, ele aprende com os erros e ele faz melhor, né? Então, acho que quando a gente desenvolve essa competência, essa habilidade e tem atitudes para isso, eu acho que a gente consegue ser um empreendedor. Joia, bacana. Já algumas lições bem importantes que a Andréia traz para a gente, e isso está muito de mãos dadas com essa, como posso falar, a gente também tem os limites, sim, e aí em casa, na escola, a gente vai falar daqui a pouco da importância dos professores, da inteligência humana, obviamente hoje em dia, né, Andréia, de mãos dadas com a inteligência artificial, a gente vai conversar um pouquinho dessa importância, no sentido de ambos trabalharem aliados. É claro que há 10, 20, 30, 50 anos atrás não tinha muito isso, ou seja, não tinha inteligência artificial, tinha inteligência humana. Então fala um pouquinho mais de projetos que você vivenciou, né, nessa sua jornada, e como que foi esse início da Andréia Caldani, sabe, por esse entusiasmo, esse amor pela educação. Porque eu penso assim, já fui professor, né? A gente acha que somos eternos professores, eternos estagiários, eternos estudantes, por que não eternos professores? Poder ensinar, poder inspirar, mais do que ensinar, esse processo de ensino-aprendizagem. Fala um pouquinho desse início, desse ponto de virada que tu pensou assim, olha, vou contribuir, né, com a busca do conhecimento junto às pessoas, aos alunos. Fala um pouquinho dessa jornada, por favor. Bom, você sabe que a minha formação é no direito, né? Eu sou formada em direito e nos meus primeiros anos eu trabalhei no setor automotivo, né? Então eu sou uma pessoa que comecei a minha carreira jurídica trabalhando num grande escritório que atendia as automotivas quando elas se instalaram aqui, ali em meados de 98, né? E nós atendíamos muitas empresas e eu gostava de atuar na área empresarial, mas eu tinha alguma coisa que talvez não era aquilo, né? Eu precisava me descobrir um pouco mais. E aí eu fui convidada a ministrar algumas aulas para um advogado que trabalhava comigo. Ele às vezes não podia dar algumas aulas e ele falava, você não quer me substituir? E eu jamais imaginei que eu tivesse qualquer habilidade para estar numa sala de aula, né, compartilhando conhecimentos. E aí eu me lembro até hoje que a primeira vez que eu pisei numa sala de aula, eu entendi o porquê eu tinha nascido. Eu falo que os 2 dias mais importantes é o dia que a gente nasce e o dia que a gente descobre para quê. E naquele dia eu descobri o porquê eu tinha nascido. Parece assim que foi um momento mágico, assim, eu falei, nossa, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero continuar e é aqui que eu acho que eu vou, de verdade, fazer diferença no mundo. E aí, obviamente, né, houve toda uma transição de jornada. Durante uns anos eu continuei trabalhando na área do direito empresarial e aí foi a minha cadeira na universidade na qual eu ministrava as aulas no direito empresarial também. Então, ali eu comecei como professora, mas eu dei muitas aulas para muitos cursos, porque o direito empresarial ele é importante tanto para o próprio curso de direito, mas também para todas as áreas, né? Os cursos de logística, curso de administração, ciências contábeis, análise e desenvolvimento de sistemas, todo mundo precisa entender um pouco da área do direito empresarial. Isso é uma questão de cidadania e até de sobrevivência nesse mercado, né? Então, durante anos eu ministrei muitas aulas e dentro
dessa própria atividade, eu fui, então, professora, depois eu comecei a coordenar o curso de Direito, né, e passei alguns anos como coordenadora do curso de Direito. Depois eu assumi a direção de uma unidade, sempre, né, galgando, e tudo isso numa mesma instituição, que eu acho que foram quase 16 anos de experiência, fazendo muitas coisas diferentes, né? Porque eu acho muito legal essa coisa de você estar 15 anos numa empresa, mas fazendo muitas coisas diferentes e não a mesma coisa. Eu acho que a experiência de várias coisas diferentes, numa evolução de carreira, eu acho que isso é uma verdadeira experiência, né? E aí, nessa empresa, eu tive a minha filha, saí de licença maternidade e aquela volta, né? Como será que é a volta? Será que eu vou continuar? Será que eu não vou? E aí eu fui convidada, então, para assumir a direção geral. E aí, para minha surpresa, né, eu assumi um cargo muito maior do que aquele que eu estava antes de sair de licença maternidade. Então, nessa empresa, eu acho que eu aprendi todos os passos de como funciona uma instituição de ensino, quais são as dificuldades, quais são as oportunidades, como a gente lidera pessoas, né? Eu sei que muitas vezes eu errei, mas eu acho que eu acertei muito mais do que eu errei. E os erros e, de novo, as perdas, elas têm na minha vida uma conotação de aprendizagem e novas oportunidades. Então, ali eu fiz uma história e aí depois foi quando nós nos conhecemos e aí eu já estava um pouco mais madura, mas obviamente, né, sempre em busca de aprendizagem, porque liderar pessoas e estar alinhado com o futuro é algo que é um desafio muito grande, né? Porque às vezes medidas são necessárias, mudança de cultura é necessário, tentar, né, trazer as pessoas para um universo de evolução, até porque é muito difícil as pessoas saírem das suas zonas onde a gente tem um certo conforto e você tentar aprender coisas novas para tentar propor coisas diferentes. Então, essa é a minha vida desde o dia que eu descobri para o que eu nasci, né? E aí esses são os desafios e as oportunidades que eu trago para a minha vida de aprendizagem e eu acho que eu muito mais aprendo com as pessoas que eu lidero do que talvez eu ensine hoje em dia, porque a convivência é algo muito nobre e é ali que a gente aprende. Que fantástico! Olha só, ouvir a Andrea falando dessa jornada dela é inspiradora. Parabéns! Ver a emoção dela, até o entusiasmo na fala, o brilho nos olhos, isso que é importante, é isso que a gente precisa inspirar essa geração milenial, essa geração Z, enfim, essas gerações que estão chegando aí para tocar as empresas e o Brasil tem que ter essa garra, essa gana e esse entusiasmo. Um outro ponto, né, já dizia Albert Einstein, né, quem nunca errou é porque nunca experimentou nada novo. Você falou em vários momentos aqui, e uma frase que eu gosto também, que eu costumo falar, as carreiras não são lineares. Ela é da área jurídica, é uma advogada, enfim, entrou para a sala de aula, se apaixonou por aquilo. Então as pessoas podem sim deslinearizar essas curvas, né, a partir das suas formações acadêmicas. E em vários momentos depois ela falou, né, dentro, né, da própria universidade, por onde ela passou, você buscar novas experiências. Ou seja, mensagens que eu gostaria de sublinhar aqui, ou seja, não fique acomodado naquela peça do mosaico. Procure passear em todas as peças do mosaico, porque a figura final desse mosaico, né, André, certamente vai ser fantástico. Nós estamos nos encaminhando para o final do primeiro bloco, a conversa é boa, o tempo anda rápido. Deixa já uma mensagem final dessa sua primeira jornada. A gente vai iniciar o segundo bloco falando da líder da educação, a gestora mente brilhante da área educacional no segundo bloco. Finaliza o primeiro com uma mensagem para aquela pessoa que tem uma ideia, que de repente é um advogado também, ou é um engenheiro, ou tem uma profissão, e de repente está muito limitado àqueles muros, né? Que eles podem eventualmente buscar novas experiências, novas coisas. Deixa uma mensagem da Andrea para quem está nos ouvindo nesse sentido, em termos de comportamentos empreendedores e buscar novas experiências, por favor. Bom, acho que a primeira coisa, nós aqui da educação, né, a gente nunca para de estudar. Então, dentro desse universo que a gente nunca para de estudar, a gente também nunca pode parar de ter relacionamentos, estar em ambientes onde pessoas do nosso, né, da nossa convivência, da nossa atividade estão. Primeiro que não tem caminho curto,
né? Eu acho que receitas fáceis, caminhos curtos de logo você chegar ao seu primeiro milhão ou logo o seu projeto dar certo, eu acho que isso é uma ilusão, né? Que muitas pessoas encontraram um nicho para talvez motivar pessoas que talvez estejam com dificuldade de entender o caminho. Mas eu acho que não é por aí, eu acho que o caminho é a gente buscar o networking interessante. Eu acho que você estar e fazer parte de entidades de classe, estar em eventos, circular. Eu acho que o circular no meio em que você trabalha, no meio em que você desenvolve alguma atividade, talvez é o primeiro passo. O segundo é realmente não desistir e tentar. Eu acho que conversas e networking são muito importantes para muitas vezes a gente lapidar um projeto. A gente às vezes escuta pessoas que a gente talvez não conheça, mas ela tem um insight que faz a gente refletir sobre o projeto. Então acho que o circular, cuidar do networking, conhecer pessoas, eu acho que esse é um grande caminho para alguém que quer empreender, é estar em movimento. Bacana, obrigado. Fantástica essa mensagem no final do primeiro bloco que a Andréia traz para nós. Essa questão do relacionamento, em vários que passaram por aqui, a maioria dos entrevistados tem dito isso. Essa networking, essa rede de contatos, porque juntos, né, isso tem dito, o indiano Patel tem dito isso, que uma das competências de hoje é a colaboração e a cooperação, né, Andréia? Juntos a gente vai muito mais longe e mais alto, né? Realmente isso é bem legal. Estamos finalizando o primeiro bloco nessa conversa com muito entusiasmo e inspiradora com a Andréia Caldani, essa líder mente brilhante da área educacional, não só de Curitiba, do Paraná, do Brasil. E a gente volta no segundo bloco para ela contar agora essa segunda jornada, essa jornada aí de liderança nessa área educacional, lembrando que a gente precisa formar empreendedores, inovadores, o Brasil precisa disso. Então logo voltamos ao segundo bloco. A Plugfield é uma empresa brasileira do grupo Pulmatronics, maior fabricante de câmeras de precisão da América Latina e especialista em análise e tratamento de imagens, com mais de 15 anos de experiência em IoT, Big Data, inteligência artificial, machine learning e sistemas de comunicação. A Plugfield, através de sua estação meteorológica, fornece as mais avançadas tecnologias para monitoramento, armazenamento e cálculo de dados climáticos fundamentais para ações diretas em agronegócios, defesas civis, obras civis, portos e marinas, rodovias e indústrias. Plugfield, sinta a terra. A Claro sempre acreditou que toda vez que o sol nasce, nasce junto uma oportunidade. Oportunidade de criar conexões, de descobrir caminhos, de inovar. E inovar a cada dia é o que a Embratel vem fazendo há muito tempo. Lançou o primeiro satélite brasileiro, conectando o país de ponta a ponta. E hoje tem a maior frota de satélites da América Latina. Trouxe a internet comercial para o país. Conectou o mundo com o Rio 2016. Foi fundamental para a implementação do Pix. Levou a inclusão digital para 2 milhões de alunos. E criou um centro de excelência em IA, onde nascem soluções sempre sob medida. Hoje, o legado e o conhecimento da Embratel se unem à capacidade de entregar o novo da Claro. A Embratel agora é Claro Empresas. Um movimento que inaugura um novo momento da Claro. Mais potente, mais completa, ainda mais inovadora. A Claro Empresas vai habilitar o próximo novo de negócios de todos os tamanhos e segmentos, com um portfólio completo de soluções, para impulsionar o agora e transformar o futuro com mais agilidade, segurança e confiabilidade para todas as empresas do Brasil. Claro Empresas. Um novo dia para Claro. Uma nova era para todas as empresas do Brasil. O Azures não é apenas um time. Alô, você que se liga na nossa rádio, hoje tem Azures em campo. E todos os caminhos levam ao Estádios Pioneiros em Pato Branco. É história, é tradição,
é emoção. Todos os caminhos da cidade levam para o mesmo destino. Aqui, o amor pelo nosso clube não tem idade. Ele nasce no olhar de uma criança segurando sua primeira bola, na voz rouca daquele torcedor que nunca deixou de acreditar, no abraço apertado entre gerações que compartilham o mesmo sentimento. E no dia do jogo, algo mágico acontece. A cidade se move, o coração acelera. Vista suas cores. Levante sua bandeira e venha fazer história, porque todos os caminhos levam ao estádio Os Pioneiros. A Highmix é guiada pelo compromisso em oferecer soluções e transformar o futuro através da eletrônica com inovação e excelência. Design para manufatura, protótipos, lotes piloto, supply chain, produção em larga escala, box build, testes e gestão de ciclo de vida de produtos. Em um único lugar, você tem todas as soluções em manufatura eletrônica para transformar suas ideias em produtos de sucesso. Highmix One Stop. All Solutions. Estamos de volta para o segundo bloco dessa conversa inspiradora com a Andréa Caldani, né, que eu conheci aí nessa minha jornada na área de educação. Eu sempre tive um DNA muito forte na área de educação, gosto muito. A gente poder transmitir, mais do que ensinar, né, transmitir o conhecimento, a experiência para as pessoas e inspirá-las a elas desenvolverem os seus próprios conhecimentos, a quebrar essas lâmpadas e a desenvolverem negócios, é muito legal. Volte e meia, eu encontro ex-alunos e é muito legal a conversa. E aqui a gente tem hoje uma pessoa que tem feito isso há muito tempo e agora a gente vai ouvir um pouquinho dela, né, Andréa? A Andréa Caldani como essa líder educacional, gestora, reitora, se puder fazer um pouquinho esse timeline, né, dessa tua jornada, porque uma coisa é você ser o professor na sala de aula, que é um líder, sim, está na sala de aula. A outra é você estar na liderança da universidade, da faculdade, olhando também o mercado, definindo estratégias, engajando os professores, cuidando dos custos, cuidando do dinheiro, cuidando do investimento. Não é fácil, né? Então fala dessa empreendedora da educação, Andréa Caldani. Como eu disse, a minha formação é na área jurídica, né? Então a parte da gestão eu aprendi na prática. Eu falo que essa timeline da minha vida, que fiz várias coisas ao longo desses anos, me permitiu essas experiências, né? De um lado, ser a gestora, aquela pessoa que está realmente olhando os custos, a viabilidade das coisas, olhando para a realidade dos cursos, as demandas de mercado, a capacitação dos professores. E do outro lado, aquela pessoa que a gente tem que todo dia praticar a liderança, porque todas essas coisas, os bons resultados ou os resultados não tão bons, eles são decorrentes de um conjunto de pessoas que estão sendo lideradas. Então, acho que a grande missão do líder é a inspiração, né, Gilles? Eu acho que você inspirar as pessoas a comprar os seus projetos, a comprar as suas ideias, é algo que é uma habilidade que o líder precisa ter. E aí você trouxe, assim, desde a época de professora até hoje a reitora da Universidade Positivo, eu acho que eu sempre acreditei numa coisa: quando você está à frente de pessoas, mais do que você ser aquele professor autoritário na sala de aula, né? Daquela questão antiga da prova punitiva, de que a gente faz as coisas de uma forma que a gente está sempre punindo e não inspirando. Eu acho que eu sempre busquei ser aquela professora que inspira, numa conotação até de mentora,
né? Eu sempre busquei estar à frente da sala de aula neste sentido. Obviamente que a gente tem uma jornada de aprendizagem, isso nunca, nem sempre foi assim, né? A gente é de uma época em que a gente vem de uma educação mais tradicional, mas eu acho que hoje o grande segredo mesmo é a capacidade de alguém conseguir inspirar pessoas. É a tua postura conseguir fazer sentido na vida de todo mundo que está em volta de você. E de verdade, né? Sem discursos, sem promessas, mas é o de verdade. É você olhar nos olhos das pessoas que estão com você e dizer, né, a verdade para elas. Eu acho que dentro dessa gestão, existe muito, dentro da minha realidade, uma gestão muito transparente. Uma gestão de dados à vista, uma gestão de você contar para as pessoas aonde a gente pode chegar e da onde a gente está partindo. Então, isso num primeiro momento, as pessoas se sentem até um pouco deslocadas, porque muitas vezes a gestão não é à vista. A gestão, muitas vezes, ela acaba sendo só promessas e situações hipotéticas de discursos. Então, eu sempre digo que, por mais difícil que seja uma realidade ou por mais complexa que seja a jornada, a gente precisa ter essa transparência com quem caminha junto. Acho que essa é uma premissa. Bacana. E eu vou dizer o seguinte, je suis d'accord avec ça. Eu estou totalmente de acordo, porque eu trabalhei com a Andréa Caldani na época lá na Unisociesc, e ela dizia, né, vamos lá, era, sabe, essa visão pragmática, né, eu lembro bem, trabalhar com base nos dados, deixar os dados mostrar o caminho, é esse planejamento mais concreto, sabe? E eu gosto muito quando fala assim, de uma forma verdadeira, tá aqui o problema, vamos tratar ele junto, em conjunto, mas sem subterfúgios, né? Isso é importante, concordo plenamente contigo. E, de novo, assina embaixo, porque eu fui da equipe da Andréa na época, tinha o Hélio Carvalho, o Hélio que já deu entrevista aqui para nós, que é o mestre da inovação, uma pessoa fantástica. Vamos marcar um café com ele a hora dessa, porque é inspirador conversar com ele. E quando você fala, né, a importância de inspirar as pessoas, concordo plenamente contigo. Esse programa tem esse propósito também. Andréa, tem bastante coisa para a gente falar. Eu queria que tu falasse agora, eu vou inverter uma questão, mas eu queria falar assim, a IA está aí, a inteligência artificial está chegando. Eu acredito que a IH, que é a inteligência humana, sempre vai estar no comando e no controle. Como é que estão esses projetos, essa ideia da IA nos processos pedagógicos, dentro da universidade? Como que vocês estão tratando esse tema extremamente relevante? Então, eu acho a IA incrível, eu acho que ela veio para ficar, né? Eu acho que ela é uma disrupção na história da humanidade que talvez a gente nunca tenha vivido, né? Talvez não, eu tenho certeza, a gente nunca viveu isso. E como algo novo, toda inovação num primeiro momento, ela trai a tradição, né? Então ela vem num primeiro momento e ela choca as pessoas e a primeira sensação que todo mundo tem é aquele medo do que vai acontecer comigo se a inteligência artificial entrar em alguma fase da minha jornada. Eu acho que a primeira coisa é a gente quebrar essa barreira, quebrar essa lâmpada, né? Vamos quebrar essa lâmpada, essa bolha que a gente vive, que a IA veio para terminar com os empregos, ameaçar as pessoas. Eu acho muito pelo contrário, quando a gente aprende a usar, quando a gente entende a verdadeira finalidade da inteligência artificial, ela nos poupa tempo, ela faz com que a nossa atividade seja muito mais atrativa. Agora, a gente não pode esquecer que a IA está sempre associada às boas perguntas, as mentes criativas, e isso a gente está falando da inteligência humana, né? Então, acho que essa vinda da IA para a educação, ela é fundamental. Por quê? Porque o professor, ele precisa ter o seu tempo utilizado muito mais para o relacionamento, para a inspiração, para pensar em estratégias, o relacionamento com o mercado, para colocar campos de estágio excelentes para os alunos, muito mais do que gastar o tempo dele fazendo aulas, elaborando provas. Eu acho que tem muita coisa interessante que a IA vem para que essa jornada com o aluno seja super atrativa e seja muito mais profunda do que hoje a gente vê por aí. Porque quando você usa a inteligência artificial no processo de ensino-aprendizagem,
é quase que você fazer um aprendizado personalizado por aluno. Verdade. Né? A partir do momento em que ele entra num ambiente onde tem a inteligência artificial, ele consegue evoluir à medida que a curiosidade dele vai instigando e ele vai conhecendo mais. Então, hoje, no Grupo Cruzeiro do Sul, né, não só na Universidade Positivo, a gente já está muito avançado em relação a isso, a gente já está trazendo a inteligência artificial para as nossas disciplinas online, né? Porque o online também veio para ficar, e eu digo que o online ele veio para aumentar a capacidade de aprendizagem do aluno num outro conceito de educação à distância que a gente viu no passado. Ele vem hoje moderar esse aprendizado por tecnologia e, obviamente, que está a questão de você dizer que o ensino presencial é melhor ou o EAD é melhor, ou a questão nós vivemos num mundo híbrido e a gente precisa transitar entre a tecnologia e os momentos presenciais. Agora é óbvio, né, Gilles? O momento presencial também não pode ser aquele momento que o professor chega lá e fica lendo um slide em sala de aula. Né? O momento presencial, ele precisa ser valorizado. O momento presencial, o professor precisa estar lá proporcionando a esse aluno uma vivência, um hands-on, um networking, onde ele pode estar ali, ele sai da casa dele, ele tem que... O tempo dele de deslocamento, o tempo dele de estar longe da família, de estar na sala de aula presencial, é um momento que precisa ser muito nobre. A gente precisa tratar esse tempo do aluno como algo nobre, né? E aí, os momentos em que a gente consegue fazer esse aprendizado personalizado, o ambiente virtual moderado por tecnologia, usando a IA, numa tutoria inteligente, com conteúdos dentro de uma curadoria de excelência, né? Eu acho que é isso. A Universidade Positivo e a Cruzeiro do Sul como um todo, ela busca isso. Tanto que eu te comentei, hoje a gente tem uma vice-presidência de excelência acadêmica para cuidar exatamente sobre isso. Os indicadores acadêmicos, acompanhamento dos nossos alunos no mercado. A gente tem agora, vou começar um projeto Alumni para ver onde estão os alunos formados, porque essa excelência acadêmica, ela precisa preservar o passado, ela precisa motivar os alunos que estão hoje aqui e ela precisa garantir o futuro, né? Porque a educação, ela sempre fez parte da vida da gente e ela sempre vai fazer parte da vida da gente. Então, eu acho que trazer excelência para aquilo que se faz na área da educação e o aluno estar dentro de uma escola de excelência é a premissa para que ele seja ou um empreendedor, um intraempreendedor, para que ele seja um ótimo funcionário público, que ele seja o que ele quiser ser. Mas a universidade da onde ele vem precisa ser de excelência e colocar ele em contato com bons professores, mentores que inspiram e com a tecnologia de ponta. Muito bom isso, muito bom. A gente tem ouvido alguns receios, não, a IA veio para ficar, o pessoal tem falado dos humanoides, mas tu foi perfeita, né? A inteligência humana tem que saber fazer as perguntas corretas, né? Porque é ela que programa a IA, é ela que constrói a IA. E a gente está convivendo com a IA hoje para tudo que é lado, né? Ou seja, a hora que você abre o Google lá, a hora que você faz uma tradução de um texto, a hora que tu pede uma ajuda para o ChatGPT, eu uso o Runaway também para trabalhar os meus vídeos, a hora que se pede para a Alexa lá, para falar sobre determinado tema, ela está aí. Então, eu acho que o ponto importante que se diz, aumenta o receio das pessoas a hora que também aumenta o desconhecimento. Então, é importante isso, que bom ouvir de vocês. É a hora que tem nessa estrutura organizacional, essa diretoria, essa vice-presidência, aliás, isso é essencial. Andréia, fala assim agora, dos projetos, o Brasil tem 6, 7 milhões de micro e pequenos empreendedores, eu incluiria aí as startups. O Paraná tem 700, 800 mil. Nós estamos num país de mais de 210 milhões de pessoas, ok? Economicamente ativa, que sejam 100 milhões, deve ser mais. Quer dizer, tem poucos empreendedores no Brasil, né? Como que a UP, né, o grupo, né, Cruzeiro do Sul, está trabalhando aí, e aí com esse suporte da IA, trabalhando os comportamentos empreendedores, inovadores, para formar esse pessoal que está saindo da universidade, os egressos, para empreenderem, gerarem produto de alto valor agregado, que eu vejo que é assim que a gente vai ter o sucesso, né? São eles que tocam o Brasil para frente. Então, a Universidade Positivo, eu digo que ela é uma universidade completa, né? Ela permite que o aluno tenha várias vivências. Então, quando a gente está na graduação,
a gente já trabalha com uma extensão muito forte. Porque para você ser empreendedor, você precisa conhecer profundamente a sociedade, né? Porque para empreender é achar uma solução para uma dor de alguém e que vai fazer diferença naquele ecossistema, né? Então, quando a gente traz a extensão para as nossas matrizes curriculares, nas mais diversas áreas, desde órgãos governamentais, comunidades com necessidades, empresas, enfim, a gente está trabalhando os nossos alunos para conhecer as várias realidades da sociedade. Então, a partir disso, o aluno depois ele pode ir para uma iniciação científica. A universidade também tem os projetos de mestrado e doutorado, mas uma coisa muito legal que a Universidade Positivo tem é o ecossistema de inovação que a gente tem, o EcoHub. Então lá, o EcoHub é um ambiente onde a gente já tem algumas empresas incubadas. Hoje a gente tem 17 empresas que estão lá dentro desenvolvendo projetos. E a ideia agora é fortalecer isso, inclusive nacionalmente, levando esse projeto para as demais escolas da Cruzeiro do Sul. Então, a Universidade Positivo está aberta para projetos, a gente gosta de receber, né, ideias e inclusive incentivar. E a gente sabe também que o poder público tem interesse de atuar junto, tem bastante oportunidade de fomento para esses projetos. Então, eu acho que boas ideias, elas têm que circular. E, de novo, né, é saber aonde ir, com quem falar, e isso vem muito do network, isso vem muito das pessoas que a gente conhece e que acabam nos indicando, nos orientando e até apresentando essas oportunidades. Então, no EcoHub, a gente tem realmente essa abertura para bons projetos e, obviamente, como a gente tem a área de estrito senso do mestrado e doutorado muito forte, é algo que a gente consegue associar, inclusive, a pesquisa junto a essa questão da inovação. A biotecnologia, por exemplo, é algo que eu acho incrível, assim, eu desconhecia o quanto a biotecnologia impacta o mundo em todas as áreas, né? Desde produtos, alimentos, coisas que a gente não faz ideia. E eu acho que a biotecnologia, a inteligência artificial é algo que faz muito sentido hoje no futuro. E lá dentro da Universidade Positiva a gente tem essas áreas de pesquisa. Que legal, André, essa questão do ecossistema, ou seja, ecossistema, né? Trazer mais gente para o jogo, conectar com os ecossistemas externos, conectar com o governo. Fundo Paraná é na ordem de 700 milhões, tu sabe, eu tive recentemente no governo, fui diretor na Secretaria de Inovação, tem 700 milhões, tem que ter projeto. As prefeituras, a gestão pública tem muitas dores, a cidade tem dores e a universidade tem a solução. Vamos conectar. E, inclusive, deixando aqui, conte com o Quebrando a Lâmpada, que tem esse propósito também, sabe, Andréia? Da gente conectar esses atores, quem tem a solução e quem tem a dor. E aí isso é inovação, né? Inovação tem que ter um cliente e uma dor para atacar. Andréia, a conversa está muito boa, certamente vou ter que marcar outras entrevistas. Gostaria que você deixasse uma mensagem final, as aspas. O Albert Einstein, né, o Michelangelo, esse pessoal todo tem aspas, né, mensagens importantes. Mas você é uma empreendedora que também tem umas aspas importantes na área da educação. Deixa as aspas a todos, obviamente, mas com algum direcionamento para esse jovem, né, essa geração milenial, essa geração Z, que está chegando agora no mercado de trabalho, tem ideia, eventualmente tem projetos importantes, mas não conseguiu, de repente, implementar. Deixa a mensagem da Andréia Caldani, a líder da educação, para esse público, por favor, e depois faz a mensagem final. Bom, acho que a premissa hoje, diante de tanto conteúdo, diante de tanta gente falando sobre tudo, acho que a gente precisa colocar, internalizar uma coisa, a gente não pode ser raso, né? O ser humano hoje não pode ser raso, a gente precisa ser curioso, a gente tem que conhecer profundamente as coisas. A partir desse momento que a gente é curioso e a gente conhece profundamente as coisas, saia, se movimente, conheça pessoas. Conheça pessoas. Se você está pensando em fazer alguma coisa diferente e não sabe como, vai lá, se inscreve em alguma pós-graduação. Vá fazer um networking no mercado diferente que talvez você não conheça. Se cadastre numa entidade de classe. Aqui a gente tem tantas que tem grandes palestras, pessoas notáveis que a gente tem a oportunidade de ouvir, de assistir. Às vezes, esses circuitos que nós fazemos em palestras interessantes com pessoas que vêm a Curitiba, vale tanto quanto, né, uma boa pós-graduação. Então, se movimente. E, por fim, não tem atalho,
não tem nada que seja fácil, que efetivamente gere um resultado brilhante. Então, assim, no primeiro erro, no primeiro obstáculo, não desista, continue, porque vai chegar um momento que a sua ideia vai dar certo e você vai conseguir fazer diferença na sociedade. Muito bom. A realização pessoal, ela vem a partir do sacrifício pessoal. E eu acredito que a educação a educação, a inovação, você de uma maneira ou outra comentou isso aqui, ela tem raízes amargas, né? Mas os frutos são doces, já dizia, né, o filósofo. Muito obrigado, André. Deixa a sua mensagem final agora e deixa até como as pessoas, né, conectam, acompanham o P, o Grupo Cruzeiro do Sul, né, a Andréa Caldani, enfim, quiser deixar suas mídias, sendo importante, LinkedIn, enfim, Instagram. Eu gosto muito de interagir com as pessoas, né, nas redes sociais. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre a Universidade Positiva, a gente tem o nosso site, né, o up.edu.br. O meu Instagram é @caldani, então quem quiser me adicionar lá, trocar algumas ideias, o meu LinkedIn é Andréa Caldani, também podem me achar por lá. E obviamente agradeço por estar aqui, eu gosto muito de falar sobre esse assunto da educação. Eu acho que a educação é uma das premissas que vai transformar a sociedade e eu quero agradecer você por esse convite, porque foi realmente uma manhã muito legal aqui falar com você. Andréa, muito obrigado, obrigado mesmo. E já fica convidada você, quiçá, trazer alguma empreendedora de forma geral, mas se tiver uma empreendedora, a gente tem que, sabe, mostrar, né, a riqueza, né, da força feminina aqui do Brasil, das empreendedoras, das inovadoras, das CEOs femininas. Fica aqui já o convite para você retornar aqui com alguém que saia desse hub de inovação também, que esteja empreendendo com uma jornada vitoriosa lá na universidade, tá? Muito, muito obrigado. Obrigada. E eu tenho certeza que o programa Quebrando a Lâmpada, essa marca Quebrando a Lâmpada, vai ter uma conexão muito grande com as estratégias de vocês também, tá bom? Obrigada, obrigado. Gilles. Obrigado a você que assistiu mais esse programa inspirador com a Andréa Caldani. E continue acompanhando nós, né, esse programa toda quinta-feira às 10 da noite. Todos os programas estão no YouTube da RCTV e no YouTube do Quebrando a Lâmpada. Está também no Instagram, acompanhe a conta Quebrando a Lâmpada. E também você que vai fazer uma viagem, liga lá no Spotify, @Quebrando a Lâmpada no Spotify. Todos os programas estão lá, conversas inspiradoras. Eu sempre digo, é um módulo de pós-graduação com gente que realizou, arregaçou as mangas, acordou cedo e transformou uma ideia em algo concreto. É essa mentalidade, esse mindset da solução de problemas que nós procuramos inspirar nesse programa. Obrigado para você, continue conosco, divulgue esse programa para toda a sua rede e até o próximo programa.